Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico e de estatística. E na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo do raciocínio lógico. Quero falar especialmente para você que está fazendo esse curso de raciocínio lógico. Estamos na aula 3. Galera, é muito importante o acompanhamento, é muito importante que você tenha assistido às aulas anteriores. Caso não dê para você não pôde ter assistido às aulas anteriores, recomendo que você pause, assista às aulas anteriores para dar continuidade ao estudo. Principalmente se você está iniciando o estudo de raciocínio lógico. Quero dizer que não tem experiência ainda. É muito importante os conceitos iniciais. Tranquilo? E para você que já está num ritmo mais avançado e já tem aquela base teórica, né, necessária para resolver alguns exercícios, eu recomendo que, para não ficar estressante para você, tendo em vista você já ter esse conhecimento, que você já pule direto para os exercícios desse módulo e vai resolvendo os exercícios e acompanhe lá os comentários que a gente vai fazendo. Tranquilo? Beleza? Vem comigo, galera. Então vamos dar o pontapé inicial aí. Na aula de hoje, a nossa aulinha 3 do nosso curso, nós vamos falar sobre a tabela verdade. Professor, tabela verdade, já ouvi muito falar sobre esse nome. Parece que ela é um mistério. Não é não. É algo bastante simples. E ela é, digamos assim, é o coração da lógica, né? Porque tudo que rege em cima da tabela verdade. Agora nós vamos entender o propósito de cada um dos conectivos. Na aula 2, nós apresentamos os conectivos lógicos. Eu apresentei para vocês a conjunção e, eu apresentei a disjunção inclusiva ou, a disjunção exclusiva ou, a condicional se então, a bicondicional se somente se. Agora, nós vamos ver qual é o comportamento desses conectivos dentro da tabela verdade. Conforme relacionarmos a valoração de cada proposição simples presente na proposição composta, a proposição terá uma valoração final, um resultado final, ok? E para isso a gente tem que comparar o resultado de cada proposição simples presente na proposição composta. Daqui a pouco nós vamos dar os exemplos, você vai entender melhor isso daí. Então o que nós vamos estudar na aula de hoje, galera? Nós vamos falar sobre a tabela verdade, né? Vou apresentar para vocês a tabela verdade, vamos falar sobre como calcular o número de linhas de uma tabela verdade. Vamos falar hoje sobre duas conjunções, dois conectivos, a conjunção e a disjunção inclusiva ou. E na sequência, resolver alguns exercícios aí. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, começando a falar sobre tabela verdade. O que é a tabela verdade? Vejam bem, vamos entender conceitualmente o que ela quer dizer. Ela é utilizada para determinar o valor lógico de uma proposição composta. Então, eu recorro à tabela verdade toda vez que eu quero encontrar o valor lógico de uma proposição composta. Nós já vimos o que é valor lógico. Valorar uma proposição é indicar se essa proposição é verdadeira ou é falsa, ok? Considerando-se os valores lógicos das proposições simples já conhecidos, ok? Então, eu vou ter uma proposição composta. Essa proposição composta, ela pode conter duas ou mais proposições simples, e dependendo da proposição que estiver, dependendo do conectivo lógico presente nessa proposição, eu vou determinar se essa proposição composta vai ser verdadeira ou falsa, ok? Quero salientar para vocês que, principalmente em casos agora, que nós vamos analisar proposições compostas, aquela lógica do senso comum que eu frisei na primeira aula nossa, cara, tem que ser levada muito
essa dissociação da lógica do senso comum com a lógica do raciocínio lógico tem que ser levado muito a sério. Nós não podemos confundir a lógica do senso comum com a lógica do raciocínio lógico, porque no raciocínio lógico, o que vai prevalecer é o que manda a tabela verdade. Então agora você vai entender, você vai verificar que vai ter algumas situações em que você vai falar, cara, isso aí é falso. E aí eu vou dizer para você, não, é verdadeiro. Tem coisas que você diz, isso é verdadeiro, e eu vou dizer para você, não, isso é falso. Por quê? Porque o senso comum diz que é verdadeiro, mas o raciocínio lógico, de acordo com as regras que determinam, que direcionam a lógica do raciocínio, aquilo tem que ser, para ser verdadeiro ou para ser falso, tem que estar de acordo com a tabela verdade. Ok? Agora você vai entender melhor o porquê daquilo que eu falei na nossa primeira aula. Vamos pegar duas situações aqui. Se a capital de São Paulo é Manaus, eu tenho aqui uma proposição simples. A capital de São Paulo é Manaus. Professor, isso é falso. A capital de São Paulo não é Manaus. A capital de São Paulo é São Paulo. Beleza. Isso aqui é uma proposição falsa. Tudo bem. Vou pegar uma outra proposição. Que 1 mais 1 igual a 3. 1 mais 1 igual a 3. Beleza. Agora, eu vou pegar um exemplo aqui. Olha só. Se a capital de São Paulo é Manaus, então 1 mais 1 igual a 3. Esta frase, veja bem, esta frase que é uma proposição composta. Por quê? Porque ela contém o conectivo se então. Está aqui em destaque ainda em vermelho. Se então. Então, se a capital de São Paulo é Manaus, então 1 mais 1 é igual a 3. O que você me diz? Isso aqui é verdadeiro ou falso? Você vai dizer para mim, professor, é falso. A grande maioria me responde assim. Sabe por quê? Porque responde pelo senso comum. O senso comum diz isso. Primeiro que a capital de São Paulo não é São Paulo. 1 mais 1 é 2, não é 3. Então isso aqui está por fora, está furado, é falso. É óbvio que é falso. Ou como vão dizer lá, é lógico, professor, que é falso. E você está errado se você pensou assim. Sabe por quê? Porque dentro da lógica do senso comum você até estaria certo. Mas dentro do raciocínio lógico, de todas aquelas regras que determinam como que procede cada conectivo na tabela verdade, você não está certo. Isso aqui é verdadeiro. E eu vou mostrar para vocês. Olha só. Capital de São Paulo é Manaus é falso. Tá certo? 1 mais 1 não é 3, é 2. Então é falso também. Porém, essa proposição ela é considerada como verdadeira. Professor, como assim? Porque na tabela verdade, que rege o conectivo se então, veja bem, na tabela verdade, que rege o conectivo se então, se eu tenho duas proposições simples e as duas são falsas, então o conjunto que é a proposição composta é considerado verdadeiro. É isso que determina a regra. Ah, professor, não tem nada a ver. Verdade. Por isso que nós temos que conhecer a tabela verdade. Eu tenho que conhecer todo o conjunto de regras, tudo aquilo que regulamenta, porque só assim eu vou ter condições de dizer se uma proposição composta vai ser verdadeira ou não. Eu tenho que levar em conta qual é o conectivo que está sendo utilizado e qual é o comportamento, ou melhor, qual é a valoração de cada proposição simples presente nessa proposição composta. É o conjunto delas que tem que ser analisado. Eu tenho que comparar uma com a outra, a resposta de uma com a resposta da outra, para poder verificar a resposta final. Tranquilo? Se não ficou bem claro, eu vou apresentar a tabela verdade daqui a pouco para vocês. Você vai entender melhor esse contexto. Bom, vamos falar de número de linhas da tabela verdade. Bom, utilizaremos a seguinte fórmula, tá? 2 elevado a n. Então, por que n? Quem é n? N quer dizer número de proposições presentes na proposição composta, tá? Toda vez que eu tenho uma proposição composta, ela pode conter
2 proposições, ela pode ter 3 proposições, 4 proposições e assim por diante. A quantidade de linhas é a quantidade de relação que eu vou estabelecer entre as 2 proposições. Por exemplo, se eu tenho 2 proposições, uma proposição P e uma proposição Q, então a quantidade de linhas que eu vou conseguir estabelecer vai ser 4. Por quê? Porque 2 elevado a 2 é igual a 4. Professor, eu não entendi essa questão de linhas. A questão de linhas é a questão de comparação de valoração. Por exemplo, a proposição P pode ser verdadeira e a Q ser verdadeira. Então isso aqui é uma linha. A P pode ser verdadeira e a Q pode ser falsa. Essa aqui é uma outra linha. A P pode ser falsa e a Q também falsa. Então, seria uma terceira linha. E a P pode ser falsa e a Q verdadeira. Então, isso aqui seria uma quarta linha. Então, observe que eu tive 4 situações de comparação entre valores lógicos de cada uma das proposições presentes aqui. Então, quando a gente diz o número de linhas, quer dizer o número de combinações que nós iremos fazer entre as valorações que cada uma proposição pode assumir, ok? Então, se eu tenho 2 proposições, eu consigo formar 4 linhas. Está aqui, ó, 1, 2, 3, 4 linhas. Se eu tiver 3, 8 linhas. Se eu tiver 4, 16 linhas. E assim por diante. Tranquilo? Beleza. Então, professor, para determinar a quantidade de linhas que a tabela verdade possui, é só eu verificar quantas proposições tem? Exatamente. Você não precisa analisar a quantidade de conectivos, mas sim a quantidade de proposições. Tá? Exemplo, olha só. Se eu tenho n igual a 3, 8. Se eu tenho a 4, 16 linhas. Vamos ver um outro exemplo. Qual o número de linhas da tabela verdade das seguintes fórmulas? Então, eu tenho aqui um conjunto de várias proposições compostas, tá? Aqui em cima é uma, depois outra, eu tenho 3 proposições compostas. Analisando essa primeira, tá? Quantas linhas eu vou conseguir ter para resolver essa proposição composta? É só contar quantas proposições eu tenho. Eu tenho P e eu tenho Q. Então, 2 ao quadrado igual a 4. Aqui eu tenho X, W, P, Q, S, T. Então, eu tenho 6 proposições. 2 elevado a 6 igual a 64. Aqui eu tenho P, 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 P. Então, eu só tenho 2 elevado a 1. Professor, mas tem um monte de P. Mas é o mesmo. É o mesmo. Então, se eu colocar verdadeiro aqui, tudo vai ser verdadeiro. Se eu colocar falso, eu vou ter tudo falso. Então, eu vou ter só 2 situações. Tá? Ou verdadeiro ou falso. Beleza? Vai ficar 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é igual ao próprio 2. Tranquilo? Então, é muito simples determinar a quantidade de número de linhas que uma tabela verdade possui. Basta você identificar quantas proposições está presente na proposição composta, pegar 2 e elevar essa quantidade. Tranquilo? De boa? Beleza. Bom, então vamos agora, já sabemos o que é uma tabela verdade. Eu vou, a partir de agora, apresentar para vocês a tabela verdade. A tabela verdade, ela não é uma única tabela. Essa tabela, ela depende do conectivo. Então, eu tenho uma tabela verdade que rege o conectivo E, que é a conjunção E. Eu tenho uma tabela verdade para disjunção inclusiva ou, outra tabela para disjunção exclusiva ou, outra para condicional se então, e outra para bicondicional se somente se. Então, para cada um dos conectivos lógicos, existe uma tabela verdade. E você tem que compreender todas elas. Professor, todas, cara. Não tem outro jeito, professor? Não tem outro jeito. Tem que saber, tá? E aí, na medida que você vai treinando, você vai memorizando cada uma delas, ok? Fica tranquilo, no primeiro momento parece meio difícil você lembrar de todas essas informações, mas na medida que você vai treinando, isso vai ficando mais claro. Vamos começar falando do conectivo E ou da conjunção E, ok? Tabela verdade, conjunção E. Então, eu vou criar 2 situações aqui. Eu tenho aqui uma proposição simples que eu vou chamar de P,
eu tenho aqui outra proposição simples que eu vou chamar de quê? Professor, qual é essa proposição? É uma frase qualquer, tá? Uma frase qualquer. Eu nem coloquei a frase, porque a proposta aqui não é olhar para a frase. É só a gente sabe que ela pode admitir dois valores lógicos, verdadeiro ou falso. É simplesmente fazer esse comparativo para que a gente consiga mostrar para você, de acordo com a comparação, de acordo com a combinação, qual vai ser a resposta final, ok? E aqui, nesse último quadro, eu tenho P e Q, ou seja, isso aqui é a proposição composta, tá? Estou agrupando, agregando a proposição P junto com a proposição Q, ligada pelo conectivo E. Lembra no chapeuzinho? Conectivo E. Então, esta é a minha proposição composta. Agora, eu vou atribuir alguns valores lógicos e, dependendo desses valores, nós vamos ter o resultado final. Então, vamos supor que a primeira proposição P ela é verdadeira. E a segunda também é verdadeira. Então, eu tenho proposição P verdadeira, proposição Q verdadeira. O que diz a tabela verdade para a conjunção E? Se duas proposições simples ligadas pelo conectivo E, tá? Ou seja, se uma proposição composta ligada pelo conectivo E tem valores lógicos verdadeiros para ambas as proposições, a proposição composta será verdadeira. Então está ali, verdadeiro. Então se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, a proposição composta é verdadeira. Agora, se eu tiver a primeira verdadeira e a segunda falsa. Então, a proposição P é verdadeira, a Q é falsa. O que acontece com o resultado final, professor? A proposição composta será falsa. Se eu tiver a primeira proposição falsa, a segunda proposição verdadeira, o que acontece com a proposição final, professor? Ela será falsa. Se eu tiver a primeira falsa e a segunda falsa também, aí a proposição composta será falsa também, ok? Então, veja bem, quando nós tivermos uma proposição composta ligada pelo conectivo E, esta proposição composta só terá valor lógico verdadeiro se ambas as proposições simples forem verdadeiras. Nos demais casos, ela será sempre falsa, ok? Então, tabela verdade da conjunção E só admite a proposição composta como verdadeira se as duas proposições simples forem verdadeiras. Caso contrário, será falsa. Se uma for verdadeira e a outra for falsa, é falso. Se ambas forem falsas, é falsas. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, é falsa. Ok? Beleza? Então, dica LAC para você não esquecer. Guardem bem isso daqui, ó. Guardem bem. Memorizem isso. A proposição composta ligada pelo conectivo E somente terá valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições simples tiverem valor lógico verdadeiro. Nos demais casos, será sempre falsa. Beleza? Tranquilo? Vamos para ver alguns exemplos disso daqui. Olha só. Eu tenho aqui uma proposição P, que é 9 menor que 6. Depois eu tenho uma proposição Q, que diz 3 é par. Beleza. E agora eu tenho uma proposição composta, P e Q, ligada pelo conectivo E. Portanto, eu estou dizendo que 9 é menor que 6 e 3 é par. Beleza? Vamos analisar o valor lógico dessa proposição composta? A proposição P, 9 é menor que 6, galera? Não, professor, não é, é falso. Então, beleza. A proposição Q, 3 é par? Não, professor, 3 é ímpar, é falso. Então, se a primeira é falsa e a segunda é falsa, o que acontece com a proposição composta? Ela vai ser falsa. Beleza. Vamos ver um outro exemplo. Uma proposição P, o número 17 é primo. 17 é primo? Sim, professor. 17 é um número primo. Beleza. Uma proposição Q. Brasília é a capital do Brasil. Brasília é a capital do Brasil? Sim.
Então, é verdadeiro também essa proposição. Agora, eu estou agrupando a proposição P com a proposição Q, ligada pelo conectivo E. O número 17 é primo e Brasília é a capital do Brasil. Então, agora eu tenho uma proposição composta. Como que vai ficar essa proposição composta? Bom, nós já identificamos que a primeira é verdadeira, já identificamos que a segunda também é verdadeira. Bom, se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, e elas estão ligadas pelo conectivo E, então a proposição composta vai ser verdadeira também. Tranquilo? Beleza? Uma outra situação. Olha só. O número 36 é um quadrado perfeito. Professor, eu não sei o que é quadrado perfeito. Quadrado perfeito é todo aquele número que é resultado de um produto de dois números iguais. 6 vezes 6, 36. Quadrado perfeito. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16. 8 vezes 8, 64. Então, esse 16, 25, 36, 64 são chamados de quadrado perfeitos. Beleza. Então, 36 é um quadrado perfeito. Letra Q. Goiás é um estado da região sudeste. Goiás não é um estado da região sudeste, é da região centro-oeste. Então, essa proposição é uma proposição falsa. E se eu agrupar as duas, P e Q? Então, eu agrupei a proposição P com a Q através do conectivo E. Então, o número 36 é um quadrado perfeito e Goiás é um estado da região sudeste. E agora, professor, essa proposição composta vai ser verdadeira ou falsa? Vamos analisar? A primeira nós já vimos que é verdadeira. A segunda, ela é falsa. Então, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, o conjunto, que é a proposição composta, vai ser falsa. Beleza? Então, é isso, galera. A tabela verdade que rege o conectivo E, resumindo, diz: toda proposição composta ligada pelo conectivo E só terá valor lógico verdadeiro quando ambas as duas proposições simples forem verdadeiras. Nos demais casos, ela será sempre falsa. Beleza? Não esqueçam disso, galera. Vamos agora falar do outro conectivo, conectivo OU. Uso do conectivo OU. Tabela verdade do conectivo OU. Também conhecido como disjunção inclusiva. Tá? O conectivo OU é chamado de disjunção inclusiva. Então, eu tenho aqui uma proposição P, uma proposição Q, e nesse último quadro eu tenho uma proposição composta ligada pelo conectivo OU. Tranquilo? Então, vamos agora atribuir valores lógicos. Eu vou dizer que P é verdadeiro e que Q é verdadeiro. Se P e Q for verdadeiro, professor, o que acontece com a proposição composta? A proposição composta vai ser verdadeira. Se P e Q forem simultaneamente verdadeiros, a proposição composta vai ser verdadeira. Beleza. Professor, mas e se P for verdadeiro e Q for falso? Veja bem. P verdadeiro, Q falso. Isso vai fazer com que a proposição composta seja verdadeira. Mesmo assim, ela continua sendo verdadeira. Mas e se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira? Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, a proposição composta continua sendo verdadeira. E se a primeira for falsa e a segunda for falsa, professor? E aí, a proposição composta vai ser o quê? Aí, nesse caso, ela será falsa. Então, conclusão. Observem bem, isso aqui é a proposição composta. Isso aqui é o valor lógico de cada uma proposição simples. Concluímos que uma proposição composta ligada pelo conectivo OU só terá valor lógico verdadeiro, quando pelo menos uma das duas proposições forem verdadeiras. Então, toda proposição composta ligada pelo conectivo OU vai ser verdadeira quando ou a primeira ou a segunda for verdadeira, ou ambas. Pode a primeira ser verdadeira somente, professor? Pode. Pode só a segunda ser verdadeira? Pode. Pode as duas ser verdadeiras? Pode também. Em ambos os casos, a resposta da proposição composta, a valoração dela será verdadeira. E quando que ela não será verdadeira? Quando ambas as proposições simples forem falsas.
Se as duas forem falsas, aí a proposição composta vai ser falsa. Entendem isso, galera? Beleza? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só. 2 é par, uma proposição P. Outra, uma proposição Q, o céu é rosa. E agora eu estou ligando. P ou Q? 2 é par ou o céu é rosa? Bom, nós sabemos que 2 é par, isso é verdadeiro. Professor, o céu não é rosa, isso é falso. Ok, beleza. Então, como que fica a proposição composta ligada pelo conectivo ou, que agrupa essas duas proposições? Ela vai ser verdadeira. Por quê? Porque sendo pelo menos uma verdadeira, a resposta vai ser verdadeira. Ok? Um outro exemplo. O número 10 é ímpar. Professor, 10 não é ímpar, 10 é par. Isso é falso, beleza? Neymar é jogador de voleibol. Professor, Neymar é jogador de futebol, cara, não é voleibol. Beleza. Então, o número 10 é ímpar ou o Neymar é jogador de voleibol? O que acontece aqui? Vamos analisar agora esta última proposição, está ligada pelo conectivo ou. Então, eu tenho proposição P falsa, 10 é par. Proposição Q falsa, 10 é... Neymar é jogador de futebol. Então, se as duas forem falsas, o que nós aprendemos? A proposição composta ligada pelo conectivo ou só terá valor lógico falso quando ambas as proposições simples forem falsas. O que acontece aqui? Ambas são falsas. Então, a proposição composta será falsa também. Então, F indicando que ela é falsa. Estão ligados aí, galera? Beleza? Então, vamos lá, um outro exemplo. Olha só. Tiradentes morreu afogado. Professor, ele não morreu afogado, ele morreu... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir a aula aí, um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso online, ponto a ponto do digital e super atualizado para o concurso da PM de São Paulo 2017, com um investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e principalmente com um projeto pedagógico diferenciado chamado de Personal Coach. O projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso. Por quê? Porque ali vai organizar a vida do concurso. E papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso aí da PM de São Paulo 2017. Bacana? Legal. Já esquecendo, você quer um material de apoio aí, o PDF que o professor está utilizando nessa aula? Então é muito simples, vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.